pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando o vídeo por aqui, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo de artesanato. Ou seja, voltei a produzir aí as coisinhas que eu já produzia há algum tempo, tinha parado, tava um ano sem fazer nada, e aí tive um tempo e falei, não, vou voltar, vou começar a fazer. E aí fiz algumas caixas, no início do vídeo vocês vão ver aí, foi do início do mês, ao longo do mês fui fazendo tudo isso. E fiz algumas peças que ainda não vou conseguir mostrar pra vocês agora, vamos ver aí no decorrer aí dos meses o que eu vou conseguir fazer. E não esqueça de curtir o vídeo pra quem gostou desse tipo de vídeo, deixar nos comentários quem também gosta de fazer artesanato assim como eu. Então vamos pro vídeo. Gente, aproveitando que eu tô aqui querendo fazer, refazer as minhas caixinhas, olha só, tô tentando mostrar pra vocês o antes pra depois mostrar o depois. Essa daqui, ó, já tinha passado um gesso nela, ela é de papelão, já tinha feito aí tudo. Mas tô cobrindo novamente aqui pra ficar mais reforçada. Ó, essa aqui, ó, tinha até pintado ela. Já tem quase um ano que eu fiz isso. Ó, verdinha também. Tinha dado uma leve pintura. Ó, dei umas batidinhas aí. Essa daqui só tá no papelão mesmo, porque tem até um negócio dentro, ó. Papelãozinho que eu vou fazer. Essa aqui também eu fiz com um trabalho aí da escola. E aí também vou arrumar toda ela, que eu fiz de qualquer jeito, na verdade, né? Vou arrumar ela. E essa aqui também eu vou reformar pra fazer uma caixinha. E aí vou tô mostrando assim a bagunça, mas depois eu mostro como que vai ficar. Tem que fazer a capinha pra essa capinha, não, a tampa dessa. E aí vou fazer esses aqui. E depois, quando eu estiver aí no processo, eu mostro que ainda falta chegar a cola pra eu finalizar. Tem uma massinha pra eu colocar, eu vou gravar alguns passo a passo. Passo a passo não, né? Eu vou gravar aí mostrando alguns pedaços, trechos pra vocês. Aí eu tô usando aqui, que eu vendo Natura, vendo Avon, tô usando a revista velha da Avon, ó, pra cobrir aqui. Eu vi essa ideia na internet, no YouTube. Eu passava só papelão, era só papelão por cima de papelão. Mas aí a revista dá pra dar um acabamento também. E aí quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês aí, assim, conforme for fazendo, né? Vou deixando aí pra vocês. Gente, só mostrando pra vocês aqui a baguncinha que eu tô fazendo. Eu não consigo mostrar o passo a passo, mas eu uso essa massa aqui, ó. É uma cerâmica fria, que aí você coloca e ela seca sozinha no ambiente. Não precisa de forno. Geralmente cerâmica você tem que assar. E aí eu tô querendo fazer aqui, ó, essa folhinha em cerâmica. Encontrei ela no quintal. Eu tentei fazer, só que ficou muito fina. Eu vou fazer de novo, ó. Já tinha aplicado. Aí eu espalhei aqui no plástico, com esse rolinho aqui de plástico mesmo, aquele papel filme, eu acho. E aí eu espalhei, olha só, isso aqui foi de ontem, ó, ela secou e endureceu, tá vendo? Estiquei, mas não estiquei muito pra ela ficar mais grossinha. E agora eu vou colocar a folha dessa forma aqui, eu vou colocar ela aqui. E aqui tá uma bagunça, olha isso. Vou colocar ela por cima, que aí eu consigo fazer com que saia essas partes aqui da folha, ó. Aí eu vou fazer tipo um molde com a folha. Vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. E aí depois vou esperar secar pra poder pintar, né? Se for o caso, dar uma lixada de repente. Eu não gosto de lixar, mas... Vamos ver como é que tá a parte de trás? Ó. Tem que passar o rolinho. Eu vou passar o rolo aqui e vou fazer o molde pra vocês verem. Ó, já coloquei a folha aqui embaixo. Agora eu vou passar o rolinho aqui em cima. Passar com cuidado, porque a folha já tá ressecada. E aí depois eu tiro pra vocês verem. Gente, ó, tirei, já recortei. Não ficou 100%, mas tá bom, né? Pra primeira folha tá bom. Olha só. Aí agora tem que esperar secar, ela seca naturalmente. Não ficou tão grossa quanto eu desejava. Aqui tá um pouco mais fina, mas a massa também não tem muita massa. Essa massa aqui é de 1 quilo, ó. Ela custou R$40. Eu fiz algumas caixas. Tava mostrando pra vocês, depois eu mostro tudo finalizado, porque as caixas eu não consegui mostrar, gente, passo a passo, eu bagunço muito, fica, ó, a bagunça que tá aqui. Eu faço uma bagunça 3 vezes maior que essa, então eu só vou mostrar quando tiver finalizado. E aqui, ó, ficou uma marquinha, depois eu passo ela, você consegue molhar, consegue fazer alguns reparos se você quiser. E assim ficou, vou esperar ela secar, depois eu vou pintar, vou ver se eu finalizo aqui os ladinhos, e é isso. Gente, peguei essa outra folhinha aqui, ó. Peguei essa aqui lá fora, na rua. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu quero tentar deixá-la um pouco mais curvadinha, que aí eu consigo tanto colocar na parede, quanto fazer um porta-treco. Essa aqui ficou bem grande. Olha a espessura. Não tá tão grossa, mas não tá muito fina também não. Agora eu vou esperar secar naturalmente.
Depois eu vou pintar. Gente, vou mostrar pra vocês as comprinhas. Eu tava fazendo algumas coisas com cerâmica fria, não acabei porque tinha acabado a minha. Aí pedi pra minha mãe pra comprar uma caçula pra mim. Ela comprou, ó. Tinha uma outra marca não, uma outra dessa aqui da, só que era de uma outra cor. E aí tinha uns outros nomes, eu quis comprar essa aqui que eu já conheço, né? A outra deve ser, acho que mais pra escultura, não sei. A outra tava 40 e essa tava 30. Essa aqui tava 30,99 e a outra tava 39,99. Então eu paguei R$30 nessa aqui da caçula de 1 quilo. Eu gosto de comprar da grande, que a pequena não dá pra fazer nada. E aí pedi também pra ela comprar essas pecinhas aqui, ó, pra fazer cerâmica. Que eles têm a pontinha diferente, ó, tem os dois lados aqui da ponta. E aí você consegue fazer lá os acabamentos, né? Eu não tinha isso aqui. Olha só. E também pedi pra ela comprar algumas tintas que eu não tenho mais. Eu tenho poucas tintas, na verdade, né? Pedi essa aqui, ó, de 100 ml, que é bem maior. A preta e a branca, que aí dá pra você fazer mistura. Comprou essa verde também, de 37 ml. E essa aqui, ó, que é um tomzinho mais nude, de 37. Também pedi esse gesso acrílico aqui pra fazer os acabamentos das peças, que eu vi uma pessoa usando no TikTok. O TikTok tem muito vídeo com cerâmica fria, né? Tá super na moda, que você consegue fazer suas peças e não precisa de forno, né? Porque a cerâmica normal, que é geralmente é o barro, você tem que assar no forno em alta temperatura, não é aquele forno de cozinha. Então, geralmente, é difícil de fazer, né? Devido a isso, essa questão de você ter um forno. E é isso, gente. Essas foram as compras. Agora eu vou mostrar o que eu tava fazendo pra vocês. E olha a baguncinha. Eu tô usando essa mesinha aqui mesmo, que eu não tenho outro local pra fazer. Tenho poucas tintas, ó. Algumas tintas ali. Poucos pincéis também. Tem que comprar pincéis, na verdade. Tem algumas espátulas, ó. Esses boleadores aqui, que eu usava em mandala. E as espátulas, que eu comprei até pra fazer outro tipo de coisa, mas aí você usa pra tudo. Comprei lápis de cor também, canetinha. Isso aqui, gente, eu comprei pra fazer as minhas mandalas, na verdade. Tem até umas canetinhas ali que eu comprei na Shopee, depois eu mostro pra vocês. Pra fazer as mandalas, que eu gosto de desenhar também, ficar fazendo as mandalas. É algo que me relaxa, isso aqui e as minhas mandalas. Então, deixa eu mostrar pra vocês as folhas que eu tava fazendo. Olha só, fiz essa aqui, ó. Fiz o furinho aqui pra colocar incenso nessa, e você pode colocar na mesa. Essa aqui também, você pode colocar na parede ou na mesa. Eu fiz, ela tá bem fina, ó. Na verdade, tinha pouca massa, fiz um teste isso aqui pra mim mesma. Olha essa outra. Essa outra você consegue deixar assim e consegue também pendurar na parede, se você quiser. Falta pintar. Aí fiz essas folhinhas aqui. E fiz também um projetinho, olha só. Tá bem... É porque tá batendo aqui o sol na janela, não sei se vai dar pra ver direitinho. Eu vim gravar numa hora que tá batendo bem o sol aqui, ó. Fiz tipo um altarzinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Olha só. E aí você consegue colocar coisinha aqui, pode colocar vela, alguma bijuteria, alguma coisinha aqui, né, de decoração, cristal. E aí vou pintar, vou lixar ainda, fazer os acabamentos, tá bem bruto, vou lixar tudo. Como foi o primeiro, tá ok. Fiz um furinho aqui, mas eu não, sinceramente, eu não gosto com furo aparecendo. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou colocar fita dupla face ou se eu vou colocar um ferrinho. Continuando aqui, ó, não sei se eu coloco um ferrinho desse. Esse aqui não, o mais fininho que eu tenho, só não sei onde tá, na parte de trás, pra colocar o prego, né? Ou se eu coloco fita dupla face. Aqui em casa eu vou usar o ferrinho atrás, e aí eu coloco na parede, porque eu não gosto de fita dupla face, não. Eu prefiro colocar com prego. Mas eu quero fazer isso aqui, gente, pra vender. Tipo objeto de decoração mesmo. E você pode colocar uma foto aqui no centro, ou fazer um desenho, né? E colocar só como decoração, ou colocar como porta-retrato também. Esse aqui é pra pendurar na parede, mas dá pra você colocar um pezinho nele, né? Pra ele ficar em pezinho. Fazer um assim quadradinho. Então é isso aqui. Eu acho que eu vou fazer essas coisinhas aqui pra vender, tava pensando nisso. A questão toda é tempo, eu faço pra mim. Porque eu gosto, né? Eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer essas coisas assim de arte, de besteirinha, né? Faça você mesmo, sempre gostei de fazer. Eu não sei se eu faço, eu tava pensando em fazer pra vender, mas eu acho que eu vou fazer sim. Comprei essa aqui já pensando nisso, fazer algumas coisas assim. Vou lixar, vou fazer acabamento, vou fazer pintura, envernizar, tudo isso. E tô pensando depois, quem sabe, passar até mesmo usar uma resina. Eu vou ver. Mas isso aqui tá bem grande, isso aqui dá muito trabalho. E ele gasta muita massa, então não é uma coisa tão barata, né? Porque essa massa também não é barata, os produtos que você tem que passar também não são baratinhos. Então essa questão toda tem que ser bem pensada antes de vender. Comprar uma balança pra pesar, pra ver quanto eu gastei. Essa questão do custo é muito importante, porque nada
Nada é barato, gente, pra fazer essas coisas. Então é isso. Quando eu finalizar tudo, eu mostro também pra vocês. E aproveitando que eu tô mostrando as coisas, mostrar as caixinhas que eu finalizei, ó. Essas são todas de papelão. O acabamento delas é com essa cerâmica plástica, ó. Tudo isso aqui é de cerâmica plástica, o pezinho. Tudo, tudo, tudo. Ó. E aí eu pintei elas, passei essa purpurina aqui brilhosa. Depois eu passei verniz nela toda. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Passei verniz nela toda. E ela ficou assim. Eu adorei essa aqui. O pezinho também é de cerâmica. Ó, aqui eu não passei o verniz que tinha acabado. Mas depois é só eu passar se eu quiser. Ah, olha como ficou bonitinha. Essa aqui já é antiga, já tinha feito, já tinha tempo, já tinha mostrado pra vocês. Fiz os cogumelozinhos aqui. Tudo com cerâmica também, ó. Cogumelozinhos menorzinhos ali. Pintei esse Buda aqui, que eu já tinha de madeira. Pintei e vernizei. Deixa eu ver o que mais. Aqui, tem mais aqui embaixo. Ó, tem esses cogumelos. Esses aqui são todos de papel. Eu ainda não finalizei aqui a pintura, mas eles são de papel. Fiz com papelão. Mas ficou bem resistente. Esse aqui também, ó. Todo de papelão. Se você pega assim, você nem não consegue distinguir. Passei o verniz só na parte de cima, que meu verniz acabou, tem que comprar. Deixa eu ver o que tem mais. Ó, essa outra aqui que eu fiz também. Essas aqui, essas três que eu tô mostrando agora pra vocês, eu fiz agora. O pezinho dela, de cerâmica. Essa aqui também, ó, os acabamentos. Isso aqui foram uns enfeitinhos que eu tinha de estrelinha, de coisinha que eu colei, ó. Olha aqui, até deu uma manchadinha aqui, tá vendo? Foi o restinho do verniz que eu passei. Ó, a borboletinha de cerâmica também. Deixa eu virar. Ó. E aí eu pintei, passei verniz. E ficou dessa forma, gostei também. Olha só, com o pezinho, eu achei muito lindo. E eu adorei esse tamanho, gente, pequenininho. Olha as estrelinhas. Adorei esse tamanho, acho que ficou bem legal. Tem essa outra aqui também. Esses aqui já são antigos, que eu já mostrei. Ó, os detalhes. Todo em cerâmica plástica. E elas são de papelão, tá? Mas eu vou bater aqui pra vocês verem. Eu acho que fica bem resistente. Deixa eu colocar na mesa. Aqui, gente. Fica bem resistente. Calma aí. Aqui, ó. Ela fica bem resistente. Olha os detalhes. Ó. Eu gosto de fazer, entendeu? A caixa. Eu poderia comprar a caixinha pronta e só fazer os acabamentos. Poderia comprar a caixa MDF, mas eu gosto de fazer. Olha aqui, ó. Eu gosto de fazer tudo isso. Eu vou abrir pra vocês verem. Olha só. Essa aqui eu não passei o verniz, porque acabou na parte de dentro. Depois é só passar. E olha como é que ficou. Gostei também. E essa aqui cabe até bastante coisa. Só que o detalhe, essa de papelão pra você fazer dá muito mais trabalho, né? Do que você comprar a caixa MDF e fazer a decoração. Essa daqui que eu tenho, essa daqui é MDF, ó. É MDF essa aqui. E aí ficaram assim as coisinhas. Deixa eu mostrar mais. Ó, eu fiz aqui, refiz a pinturinha aqui, alguns detalhes. Limpei que tava bem velhinho esses pezinhos aqui, ó. Olha só. É isso aqui. Passei o verniz em algumas peças que eu tinha, mais antigas. E ficou assim, gente. Tô reformando esse baúzinho aqui também. Ó, esse negocinho aqui, que o Gustavo trouxe da casa da mãe dele, que era dele, que ficou lá. Essa tartaruga eu fiz de barro. Olha só. E aí joguei essa pintura nela. Com purpurina. Eu uso purpurina com goma laca misturada, fica assim. Esse aqui também, ó. Eu joguei a purpurina com goma laca nele, era de madeira. E tava bem estranho. E é isso. Ficou assim, as coisinhas. Eu adorei. Adorei. Tava mais arrumadinho. Depois eu botei a maleta, vou tirar. Vou finalizar ali depois os cogumelos. Penso em fazer mais cogumelos, que eu gosto também. E ficaram assim as coisinhas. E desse outro lado aqui tem a bagunça. Tem as coisas de papelão, tem as coisas de cerâmica, fica a baguncinha desse lado.
E aí, vou fazer isso aqui, gente. Vou fazer vários desses aqui, com pinturas diferentes. Vou ver se coloco foto ou não, aí fica a critério da pessoa. Eu vi alguns com foto Polaroid. Ficaram legais, que é aquela pequenininha. Fica legal também. Aí você pode colar com dupla face ou com alguma outra coisa, né? E você, quando você não quiser, você pode tirar e trocar. Fica legal. E é isso, minha bagunça aqui, quase que um estúdio. Ah, não sei se eu mostrei pra vocês já. Se eu já mostrei, eu vou mostrar de novo. As molduras que eu fiz de papelão. Fiz estilo as caixinhas também, ó. Cerâmica aqui, os negocinhos. Passei o verniz. E aí só falta, tô esperando chegar o meu acetato, que é aquele plástico fino, pra poder colocar as imagens. As imagens eu imprimi, algumas eu fiz passei uma canetinha pra ficar mais forte. Tem o meu espelho ali ao fundo que tava quebrado, que eu tô reformando ali a moldura. Vou ver, né, porque é muito gasto, gente. Essas coisinhas a gente compra, tá muito caro. Antigamente não era tão caro. Comprei essa colona aqui, ó. Essa cola aqui que me salvou pra fazer tudo. Comprei tudo na Shopee. Só as coisas que a minha mãe trouxe agora recente, que ela comprou na caçula pra mim. Mas a maioria das coisas eu comprei tudo na Shopee. Gente, deixa eu mostrar as canetinhas que eu comprei na Shopee, ó, pra pintar as minhas mandalas. Comprei esse kit aqui. Ela tem duas pontas, a mais grossinha desse lado e desse outro tem a ponta mais fina. Algumas delas, a ponta fina veio bem estranha, não tá saindo muita tinta, não. Olha só, é bem fininha. Até queria que essa ponta aqui fosse um pouco mais grossa, mas fazer o quê? Pelo preço, acho que foi R$30. É, foi R$30 que eu comprei no vendedor. Mas tem vários lá, vários vendedores, é só pesquisar. Ah, eu tenho esse caderninho aqui, que eu uso pra anotar várias coisas. E eu fiz essas mandalas aqui já com a canetinha. Ó. Eu desenho aleatoriamente mesmo, não é nada elaborado não, gente. Deixa eu mostrar mais, tem mais aqui pelo meio. Ó, alguns testes aí de desenho, tá vendo? Testes, algumas mandalas, eu desenho aleatoriamente, como eu falei pra vocês. Nada elaborado, é coisa que eu vou olhando, vou fazendo, ou que vai dando aí na cabeça e eu vou fazendo. Qualquer pedaço de papel eu faço isso, esse caderno não é exclusivo pra isso não, entendeu? Ó, esse aqui eu tava desenhando ontem, então são testes, são coisas que eu vou fazendo. E qualquer pedaço de papel, tem várias coisas guardadas aí que eu já fiz de mandala, vou mostrar mais alguns. Ó, continuando, isso aqui é a minha pasta onde eu guardo as coisas do curso que eu tô fazendo. Não é curso de pintura não, gente, tem nada a ver com isso. Ó, isso aqui eu faço, tipo, tô no trabalho com algum tempinho, eu vou desenhando. Sempre que eu tô à toa ou que eu tenho a caneta na mão, isso aqui é tudo de caneta, não é canetinha, tudo isso aqui é de caneta. Ó, isso aqui a maioria também é tudo caneta, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos ver. Ó, aqui atrás, ó, tudo de caneta. E aí tô guardando nessa pasta, tem alguns aqui atrás também, ó. Vou fazendo tudo de caneta e vou guardando. Então, se eu tô com um pedaço de papel e caneta na mão, eu vou fazendo. Tem algumas outras que eu nem sei onde é que tá. Tem mais aqui no meio. Vamos ver. Ah, não, só essas mesmo. Aí tô tentando guardar tudo agora, as coisas que eu vou fazendo. E, ó, as baguncinhas. Eu comprei lápis de cor esse mês. Comprei outras canetinhas que estão aqui também. Essa aqui, ó, baratinhas. E tem essas espátulas que eu também comprei na Shopee. Na época das espátulas, eu tava fazendo os quadros de parede que eu tenho, que eu fiz tudo com gesso. Gesso e papelão. Tá tudo sujo aqui das tintas, ó. Essa espátula é muito boa. Você consegue cortar, consegue fazer algum tipo de acabamento. Fazer também os desenhos assim, ó. Foi pra isso que eu comprei, desenho de parede. Desenho de parede não, desenho dos quadros que eu fiz de gesso. Eu fiz gesso com papelão. E comprei esses boleadores pra fazer mandalas de pontilhismo, mas não gostei, gente, de mandala de pontilhismo, não deu pra mim. Eu gosto de estar desenhando mesmo ou fazendo coisas assim, criando assim, né, alguma coisa assim. Só, já cansei de mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês pra que eu utilizei essas espátulas. Na época que eu comprei, isso aqui é até caro aqui no Brasil. Eu comprei no AliExpress ou foi na Shopee Internacional. Ah, eu comprei pra fazer esses acabamentos aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu nem fiz com isso, porque depois que eu comprei, eu já não produzi mais nada disso aqui. Mas era pra fazer isso aqui, esse tipo de quadrinhos aqui, ó. Isso aqui é papelão, isso aqui é cerâmica plástica, algumas de gesso, isso aqui tudo de gesso. Essas aqui que eu usei a cerâmica plástica pra fazer acabamento, isso aqui são tudo de gesso. Essa é cerâmica plástica também, e esses dois de gesso. Esse aqui também, gente, é todo de gesso e papelão, ó, que eu fiz, todo de gesso e papelão. E é isso, gente, vou guardar aqui as coisas.
E aí eu tô pensando agora em fazer algumas coisinhas pra vender, né? No estilo mais decoração mesmo. Cogumelos ou alguma outra coisa, incensário, essas coisinhas que eu vejo muito pessoal fazendo no TikTok, no Instagram, né? Isso aqui eu penso em botar na parede, vou pintar, fazer o acabamento, só tenho que comprar o meu verniz que acabou, e eu quero comprar um verniz grande, porque usa-se muito, gasta muito, é tudo muito caro.